Olá, o meu nome é Roger Belisário e eu ajudo empresas e famílias a pagarem menos impostos. Uma das razões para se constituir uma holding familiar está em evitar que os herdeiros tenham que fazer o inventário. Vamos aqui nesse vídeo destacar algumas características e benefícios do sistema de holding familiar tem em relação ao processo de inventário. E eu já começo perguntando quem não conhece alguém que tenha passado por esse calvário. Fazer inventário precisa ter muita paciência, controle emocional e dinheiro disponível. Paciência porque o inventário demora, são constantes as reclamações que eu escuto de pessoas que levaram mais de 10, 15 anos até ter todo o patrimônio transferido em nome dos herdeiros. Com isso, é importante que tenha controle emocional, porque esses herdeiros ficam num estado de nervos por conta dessa demora da divisão e distribuição do patrimônio, entre outras decisões que são tomadas em conjunto. Ou seja, grandes são as chances de se gerar conflitos entre esses herdeiros. E ter bastante dinheiro disponível é importante porque o inventário é caro. Para falar de um dos itens mais caros que tem nesse processo, eu vou destacar o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, que vai incidir sobre o valor de mercado de todo o patrimônio envolvido nessa transmissão. E por falar sobre nesse ponto, que atinge a parte mais sensível que tem no nosso corpo, que é o bolso, eu ainda destaco a dilapidação do patrimônio. É bastante comum a família decidir em vender um bem do espólio para poder gerar liquidez e cobrir assim todas as despesas desse processo. Com essa decisão vai acontecer primeiro a desvalorização desse imóvel, porque somente o investidor aceitaria comprar um imóvel nessas condições, considerando inclusive o deságio que compense ou que justifique o tempo que ele vai ter que esperar até ter este imóvel desembaraçado em seu nome. Segundo, a família, o espólio, terá que pagar imposto de renda sobre o ganho de capital dessa venda já desvalorizada. Resultado, a família perde de 20% a 40% do valor patrimonial que os pais deixaram só para pagar as despesas desse processo. A holding familiar é um sistema em que os pais, em vida, já organiza todo o patrimônio e deixa todo ele já distribuído entre seus herdeiros conforme a participação de cada um na futura herança. Assim, a transmissão da propriedade vai se dar numa velocidade muito maior porque vai bastar o registro de uma alteração contratual. Com isso, a gente economiza bastante paciência, porque desgaste emocional já chega a dor da partida dos pais. E com relação ao custo, no sistema de holding familiar vai incidir o mesmo imposto de transmissão, o ITCMD. A diferença é que a base de cálculo utilizada para poder fazer a apuração desse imposto a recolher, o que vai ser utilizado é o valor que os bens são declarados no imposto de renda dos pais e que normalmente é muito menor do que o valor de mercado deles. Com isso, a depender da estrutura patrimonial que a família tenha e do sistema de holding familiar que for adotado, a gente consegue uma economia que pode chegar a 90% quando a gente compara com o inventário. Então, essas são algumas das características e dos benefícios de um sistema de holding familiar. A transmissão dos bens ocorre de uma maneira organizada, a gente consegue manter a harmonia entre os entes familiares e o custo é muito mais em conta em relação ao processo do inventário. Se você gostou dessa informação, lembre-se de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Até a próxima!